Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Rede Consultoria, o Redcast, que foi preparado para ajudar você, empreendedor, né, a estar sempre atualizado em relação às melhores práticas de gestão. Hoje, um episódio mais informal do que o normal. Estou aqui com o meu sócio, parceiro Moisés. Fala, Léo, beleza? Show de bola, cara. E a gente vai estar aqui trabalhando, né, discutindo com vocês sobre tecnologias que criam novos mercados e novos mercados que demandam de nós, empreendedores, novas formas de gestão, né? A gente esteve discutindo isso em São Paulo agora no mês passado e muito aprendizado. A gente tem conversado bastante com os nossos clientes a respeito disso. A gente achou por bem compartilhar com todos os empreendedores aqui por meio do Redcast. Como que isso tudo começou, Moisés? Fala aí pra gente. Então, acho que a gente pode abordar um pouquinho como que a gente chegou, né, a ser parceiro da Startse. E acho que tem muito a ver, Léo, também com o nosso propósito, né? A gente sempre teve o entendimento de que a gente deveria levar a educação empreendedora para esse cenário, né, para essas empresas aí que vêm historicamente de uma educação, né, da empreendedora, de negociação, de vendas, de gestão, bem ausente, né, na sua história. Então, a prova disso, a gente aborda muito essa questão do tema de mortalidade das empresas, e a prova disso é que muitas empresas acabam ficando pelo caminho. É por conta da educação empreendedora que elas não tiveram. Então, isso tem muito a ver com o propósito da rede. E é essa parceria com a Startse, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente no detalhe, ela surgiu desse nosso propósito de fazer com que, né, esse conhecimento relevante ele chegasse para esses empresários para que eles pudessem aplicar nos seus negócios e ter sucesso, né? Isso surgiu, na verdade, lá em novembro de 2021, né? Não foi agora, a gente vem costurando isso já há bastante tempo. A gente, na verdade, surgiu de uma dor, né? Como sempre. A gente tinha lá na empresa, né? Para compartilhar aqui com a nossa audiência, sempre uma visão de compartilhar, né, os nossos resultados com mais pessoas, né? Então a gente pensou, quem seriam as melhores pessoas para que a gente pudesse compartilhar? Compartilhar para multiplicar, né, Moisés? Compartilhar para multiplicar, exatamente, né? Então quem seriam essas melhores pessoas? Seriam sócios, né? Então sócios é quem está ali com você, tá mais próximo de você ali, né? Na verdade, o time inteiro, mas os sócios são aqueles que estão ali que estão muitas vezes até, de certa forma, se sacrificando mais, né? Para poder entregar algumas coisas. E a gente falou, poxa, por que não abrir a possibilidade, né? De parte do nosso time, aqueles que tiverem os melhores resultados, aqueles que são os melhores em relação à adesão da cultura, né? Que nós temos, por que não torná-los sócios? Então, essa dor fez com que a gente procurasse, né, algum programa que pudesse nos ajudar a implementar o modelo de partnership, né? O modelo de partnership, para quem não sabe, é implementar uma sociedade de uma forma compartilhada. É um programa que possibilita, né, com que os melhores colaboradores, e aí entenda por melhores, aqueles que tiverem maior adesão à cultura, ao jeito da tua empresa, né, de tocar o negócio, e que tenham maior performance também, se tornem, no caso, sócios da empresa, terem a possibilidade, terem a faculdade de poder comprar ali, né, Moisés, uma participação. E aí, eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser riquíssimo para você que está nos ouvindo, né? Essa premissa de trazer essas conversas, de todo o monitoramento de mercado que a gente faz, é uma ideia de mais uma forma da rede de agregar valor para você, empreendedor. E aí, Moisés, eu lembro que, resgatando a história que você vinha contando, que a gente tinha essa necessidade, né? A gente tinha uma necessidade de ter pessoas. E eu acho que esse é um desafio da nova economia. Hoje saiu, inclusive, no boletim da Startse, né? Esse desafio que as novas empresas estão tendo com a geração Z de mantê-las engajadas, né? De que algumas pessoas, a gente escuta isso de alguns clientes, né? Elas, poxa, participam ali, trabalham por 2, 3 meses em um negócio e acabam, por não estarem conectadas com o propósito daquela empresa, elas acabam tomando a decisão de partir em busca de outra coisa. E assim como a gente sentiu isso lá atrás, eu tenho certeza que muitos dos nossos clientes, muita da nossa audiência também sente isso. Né? Diz, poxa, como fazer para gerenciar melhor os sonhos dessas pessoas? Eu acho que o programa de partnership ele cai como uma luva. Então, né? Foi daí que a gente começou toda essa busca de que entidade, que empresa de educação corporativa poderia nos ajudar, foi quando a gente chegou na Startse. Isso foi lá em novembro, né? Como eu falei, em novembro de 2021, a gente tinha essa necessidade, então a gente encontrou um programa que chama Cultura
e sociedade. Partnership, cultura e sociedade, na verdade. Então, a gente contratou esse programa. Em 2 dias, nós vivenciamos um pouco, né? Participamos do programa e conseguimos, durante mais de 12 meses seguidos, né? Subsequentes, aplicar 100% do que nós visualizamos lá no programa. Então, assim, a gente viu na prática o benefício, né, as entregas que eram feitas e o benefício que a gente teve com essa participação. Então, a gente implementou acordo de sócios, hoje a gente tem um acordo de sócios, hoje a gente sabe... Robusto, né? Diga-se de passagem. A gente aumentou a nossa governança, né? Hoje nós somos 5 sócios na empresa, temos a expectativa de ter um número crescente de novos sócios, então a gente precisava aumentar a governança, né? Então, já deixando até uma dica aqui para o pessoal que está cogitando, talvez, então, não tenha sócios sem aumentar a sua governança. Aí pode ser um erro que você venha cometer, então, eu acho que eles andam em paralelo. O desejo de ter essa novas pessoas na sociedade, é necessário que você eleve a governança. Então, a gente conseguiu ver isso na prática. E a gente veio implementando isso a ponto de a gente concluir esse processo, né, e criar também os critérios, né, que isso é o que realmente importa no final. Criar os critérios para novos sócios assumirem. Então, são critérios simples, básicos, mas que a gente consegue, assim, olha, essa pessoa está pronta para, se ela quiser, ela se tornar sócia da empresa. Então, hoje a gente tem já oferta isso, e a gente acaba também dando uma perspectiva de longo prazo para quem está com a gente. Para esses colaboradores acabarem se engajando, né, com o propósito, entenderem a visão de longo prazo da empresa e se conectar com ela. E aí, isso refletiu em muitos processos internos nossos, né? Como fruto desse processo de educação todo, além do acordo de sócios, né, que o Moisés comentou aqui, que foi muito bem, inclusive elogiado por advogados posteriormente, que a gente fez como fruto desse trabalho, como fruto desse curso, né, desse processo de educação, houve também a implantação de alguns rituais de gestão, né, implantação de OKRs, avaliação de desempenho junto a colaboradores, né, de uma forma formal, como conduzir esse processo de avaliação de desempenho, tanto em avaliações em termos de adesão à cultura, implantação de uma cultura de feedback, desenvolvimento de one-on-one, rituais de apresentação de resultado e tantos outros rituais de gestão da nova economia que a gente conseguiu incorporar na rede depois que a gente rodou esse programa executivo. Acho que você falou aí muitos termos, eu acho que até vale a pena a gente fazer um episódio específico sobre o partnership, não seria o intuito agora, né, mas puxando um pouco esse gancho, acaba que é inevitável a gente falar sobre como surgiu essa parceria, mas tudo que Lau acabou falando aí, né, a gente acabou implementando, isso tem sido benéfico para a nossa gestão. Mas aí, só para finalizar o ponto da história, né, como que a gente chegou, a gente conseguiu ver isso na prática, viu que era uma entrega muito boa, a gente conseguiu aplicar e a gente foi costurando esse contato com eles a ponto de, no início desse ano, no primeiro semestre, a gente firmar uma parceria, né, para integrar as nossas soluções, as soluções da Startse com as soluções da rede, né? Então, a gente conseguiu... a gente hoje consegue possibilitar para o nosso corpo de clientes e para os empreendedores, para a nossa audiência, né, esse acesso mais facilitado para quem deseja ter esse conhecimento do agora, né, que é o que a Startse acaba entregando, né, nos seus programas e que a gente entende que há muita sinergia com que a gente... com a nossa visão também. A gente está falando aqui bastante sobre Startse, só para colocar todo mundo na mesma página. Startse é uma plataforma, né? É um hub de educação executiva voltado para trabalhar essa questão do conhecimento do agora, que é um pouco do que a gente vai tratar no episódio de hoje. Mas é bom falar sobre o conhecimento do agora, né? Já que você falou aí, conhecimento do agora, porque o que acontece? Às vezes a gente entra num curso de graduação, ou numa pós-graduação, numa especialização, que a gente está vendo conteúdos que foram escritos a década de 90, por exemplo. Por autores lá da década de 90 e que hoje já existe um outro modelo que foi criado na economia, que a gente chama de nova economia, que é difícil você conseguir implementar isso na integralidade. Então, a gente precisa buscar novos conhecimentos. Por isso que eles se colocam como a plataforma que entrega a gestão e o conhecimento do agora. É aquilo que o empresário precisa para tocar o seu negócio hoje de forma
Maravilha. Eu acho que vale a pena, sim, Moisés, a gente fazer um episódio só sobre isso. E aí, já validando se faz sentido para você, se você tem alguma dificuldade em relação a como lidar com sócios, se vale a pena ou não vale a pena ter sócios, que cuidados eu preciso ter, que tipo de cláusula é importante, já vai comentando aí no chat, entra em contato com a gente aí nas redes sociais, mas esse episódio ele vai sair. Mas hoje, a gente vai falar, Moisés, sobre novas tecnologias, né, que estão criando novos mercados. E, como você falou, os empreendedores que estão tentando, ou que tentarem, né, utilizar técnicas e modelos de gestão do passado para gerir empresas nessa nova economia é algo que simplesmente não se aplica. Né? E foi algo que a gente viu assim, com muita clareza, com muita ferramenta, e a gente vai transmitir para vocês alguns dos pontos que foram, no caso, trabalhados nessa formação executiva que estivemos lá em maio. Então, o mote é esse, né? Novas tecnologias criam novos mercados demandam de nós novos mecanismos de gestão. A grande pergunta, eu acho, Moisés, ela nasce de um ambiente de confusão, né? Porque, assim, quando a gente basta abrir as redes sociais e a gente vai ver. Então, tem mentor disso, mentor daquilo, dizendo para o empreendedor, cara, você tem que acordar cedo, você tem que fazer exercício físico, você tem que entender de marketing, você tem que entender de marketing digital, mas dentro de marketing digital você tem que entender de tráfego pago, você tem que entender de anúncio, você tem que entender de copy, de design, e, enfim, inteligência artificial, vai para a área de finanças, você tem que entender um pouco disso. Então, assim, acho que é um mar de demanda tão grande para o empreendedor que gera uma ansiedade generalizada, uma aflição, né? uma angústia. Talvez alguém esteja rindo agora, nesse momento, nos ouvindo, porque, de fato, é o que acontece. Né? O empreendedor ele precisa dominar uma série de conhecimentos, de áreas diferentes, e como começar a se organizar em relação a tudo isso? Porque, assim, se eu começo, eu acho que um grande ponto de partida aqui, que vale a pena a gente comentar um pouco, é sobre como lidar com essa confusão, né? Diante de todo esse cenário. Eu já queria dar um disclaimer assim, de falar que essa confusão hoje é sinal de lucidez. Né? Se você hoje está preocupado, né, vendo todas essas movimentações de mercado, se você, de fato, está preocupado em entender um pouco de todas essas áreas, é sinal de que você é lúcido. Né? Existem ainda muitos empreendedores que nem estão se dando conta que o negócio dele está ruindo por baixo, tecnologias literalmente disruptando mercados, né? E esses empreendedores nem se deram conta. Mas, assim, como começar a organizar essas ideias, Moisés, e que aprendizado a gente pode destacar aqui para a turma? Acho que a gente pode, na verdade, que você falou aí que tá confuso hoje, não vou nem dizer aflito, mas está confuso hoje é sinal de lucidez. O que acontece? Antigamente as empresas, eu já falo antigamente, parece que foi antigamente, foi ontem, mas a gente já acaba tendo um horizonte de tempo, considerando um horizonte de tempo enorme. É como se tivesse participado de outra era, né? Exato. Tipo assim, na era do passado, dos nossos pais, o que acontece? Hoje você fazia a gente trabalha com consultoria, né? Você faz um planejamento estratégico. O que a gente aprendeu de planejamento estratégico, a gente tem que fazer planejamento estratégico para 5, 10 anos. Né? Ou para 3 anos, 1 ano. Beleza, você pode até fazer, né? Mas a conjuntura, né? As novas tecnologias, que é a raiz, entre aspas, vou falar, não seriam dos problemas, né? Mas das soluções, e nesse caso o problema é bom. Então, as novas tecnologias elas estão tocando o terror, vamos falar no popular, né? Estão tocando o terror. Então, quando você olha para isso, você não consegue mais planejar 3 anos. Eu vou falar por uma experiência própria na rede. A gente encontra algumas dificuldades de entender o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Sim. É muito difícil, porque tem coisas acontecendo de todos os lados e elas vêm para interferir, influenciar a sua tomada de decisão, o seu planejamento. E aí, só aumentando esse ambiente de aflição, né? Do tipo, enquanto hoje, talvez tenha um empreendedor, sei lá, fazendo anotações ali, uma análise SWOT de como estão as suas forças, suas fraquezas, tem uma universidade desenvolvendo um algoritmo que pode simplesmente inviabilizar o teu negócio, e isso é uma realidade, né? Mas, assim, como lidar, como mapear, no caso, tudo isso, né? Já indo para
uma pegada de ajuda mesmo Sim. aos empreendedores. Um tom muito... Um conceito que, assim, particularmente, Moisés, eu acho que isso foi um dos grandes marcos, né? Para mim, em relação ao Executive Program, você pode trazer a tua visão, foi a aplicação, meio que, em termos de ferramenta mesmo, do conceito de ambidestria organizacional, né? É de tipo, a gente sempre falou sobre isso. Precisamos ser ambidestros. O que é ser ambidestro? Eu preciso cuidar do meu presente sem abrir mão do meu futuro. Eu preciso dar Construindo conta. o futuro. Eu preciso, né, a analogia que é sempre feita, eu preciso arrumar o avião com ele em pleno voo. Eu preciso trocar o pneu do carro enquanto ele está rodando. Ou seja, enquanto eu estou no dia a dia, no fogo, na fogueira, eu tenho que construir a minha empresa, no caso do amanhã, né? E, para mim, trouxe muita lucidez sobre como eu posso operacionalizar essa ambidestria organizacional de uma forma, vamos dizer assim, com método, né? De uma forma assertiva. Diante desse contexto aí de confusão, Você ainda quer botar mais elemento de confusão aqui? Não, já vamos tentar solucionar esse problema, né? Dentro desse contexto de confusão, existe um métodozinho que a gente acabou aprendendo, né? Que de certa forma a gente acabava aplicando, mesmo que empiricamente, mas que a gente entendeu que tinha existia um conceito por trás, né? E uma lógica por trás disso, né? Então, como é que a gente poderia aqui, uma coisa que aconteceu na prática, né? A gente, depois que participou do programa, a gente parou e disse, tá, vamos lá. O que é que a gente consegue fazer dentro desse contexto de ambidestria? A gente precisa fazer o hoje e construir o amanhã ao mesmo tempo? Aí eu já vou abrir aqui, Léo, eu vou entrar no método ainda não. Eu acho que vale a pena a gente falar um exemplo da rede, particularmente, eu considero até que foi um erro, até um erro meu, de acreditar ou de pelo menos apostar que todo mundo, todo time, ele deveria ter a característica e o perfil de ser ambidestro. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Eu continuo acreditando que todo mundo precisa ser ambidestro, só que em proporções diferentes. E com focos diferentes também. Eu vou tentar explicar. Por exemplo, do ponto de vista institucional, ou da empresa como um todo, é necessário que quem está na liderança da empresa, ou ocupando cargos de liderança, tenha essa competência mais aflorada. Ele precisa ter o entendimento do que ele deve fazer para manter e garantir o que tem hoje, ao mesmo tempo que ele tem que ficar olhando para o amanhã e dizer, tá, onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, qual caminho eu vou seguir. Se eu seguir nesse caminho, como é que vai estar minha empresa daqui a tanto tempo? Né? E seja o líder da empresa ou seja o líder de alguns departamentos ou áreas da empresa. Então, o líder, de certa forma, ele tem que ter essa competência mais aflorada. Só que o que a gente entendeu é que todo mundo tinha que ter isso. A gente entendia que todo mundo tinha que buscar essa construção do futuro. Só que na prática, o que estava acontecendo? A gente, no popularmente, a gente estava minando a energia e tirando, e não extraindo aquilo de melhor das pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que elas são melhores garantindo hoje da empresa. Elas estão ali ocupando uma posição em que elas fazem muito bem feito e elas fazendo o trabalho delas bem feito, o resultado da empresa vai vir naquilo que a empresa faz hoje. E tem pessoas que, ao olhar para o amanhã, vão conseguir direcionar a empresa para um caminho que vai ter sucesso amanhã, ou que vai ser construído para ter sucesso amanhã. Sim. Então, isso? Eu faço duas reflexões importantes, Moisés, sobre esse erro, né, que a gente aprendeu bastante com ele. Primeiro, é que quando a gente exigia, por exemplo, de um colaborador, né, de repente, que estava em uma atividade ali, ou até mesmo um consultor. Pessoas, a gente está falando de pessoas, no nosso caso, no nosso segmento, a gente tem o privilégio de trabalhar com pessoas altamente qualificadas, né, inteligentíssimas, mas que, por exemplo, muitas vezes não tinha todas as informações que nós, que estamos à liderança, né, e você que está como executivo da empresa, tem para traçar esse caminho de futuro. Então, aí já começa uma questão de causa em relação a essa dificuldade, né? E o efeito seria uma frustração, porque, poxa, eu trago uma ideia aqui que não foi implantada por uma variável que eu não considerei. Esse é um primeiro ponto. Então, se eu tenho e estou exigindo do meu time que ele traga uma solução inovadora que vai revolucionar o meu negócio, não é por aí. Né? É um elemento. E outra coisa extremamente importante que faz parte do conceito da ambidestria é o financiamento dessa brincadeira. Porque, assim, inovação custa. Né? Principalmente, e a gente vai falar um pouco desses horizontes, falar um pouco dessa inovação
disruptiva. Porque eu preciso passar por um processo de validação, um processo de teste e despender energia, tempo, né? Muitas vezes das pessoas mais qualificadas do negócio, de dinheiro mesmo. E se eu tenho, peraí, se todo mundo está preocupado com o futuro, se todo mundo está preocupado com amanhã, eu posso correr o risco ali, de repente, de perder o foco no presente e perder a capacidade de financiamento do futuro, né? Então... A primeira coisa que a gente fez foi dividir. A primeira coisa que a gente fez, quem são as pessoas que devem estar nessa posição de olhar mais para o futuro e quem são as pessoas ou as posições, as cadeiras que devem estar mais garantindo o presente, que a gente entrega hoje, né? O que faz a empresa se manter de pé. Sim. Então, essa foi a primeira mudança. Então, para quem está ouvindo a gente, por exemplo, qual é o exercício que ele pode fazer? Olhar para o time de colaboradores, olhar para as posições. Primeiro, ele precisa ter um organograma, minimamente, né? Vamos considerar que tem que ter um organograma mínimo. Se você não tem um organograma, você não consegue fazer isso. Então, tem um organograma, você vai olhar para o teu corpo ali de áreas, de posições, vai dizer, tá, qual é o meu core business hoje? É isso aqui. Quem entrega isso aqui, de fato? São essas pessoas, são essas cadeiras. O que é que eu vou fazer para inovar no meu negócio? Quem são as pessoas que têm maiores habilidades ou que sejam mais congruentes em entender e fazer a leitura correta do amanhã ou daquilo que pode ser um risco para o meu negócio? Elas vão estar ocupando isso aqui. Essas pessoas não vão deixar de olhar para o hoje, né? Porque a gente entende que dentro do contexto empresarial é difícil, como você falou, eu preciso financiar, então nem sempre eu vou ter grana para dizer assim, você faz só isso aqui, não. Mas é interessante que as pessoas tenham a consciência e que você, enquanto líder do negócio, você consiga ter essa direção e direcionar seus colaboradores para isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente fez. Primeira. E Moisés, mais duas reflexões que me vieram agora. Primeiro, da real necessidade, acho que isso evidencia ainda mais, né? Porque, assim, talvez alguém esteja ouvindo e esteja pensando, poxa, mas eu não tenho alguém. Por exemplo, no nosso caso, a gente meio que dividiu isso, né? Entre nós. Eu não tenho alguém que eu confie, de certa forma, para fazer essa divisão. Talvez eu precise de um sócio, talvez esteja alguém pensando isso nesse momento. Falou do sócio, né? Mais uma evidência de que a gente precisa ter esse episódio para tratar sobre essa questão de cultura e sociedade, né? E uma outra pegada, que eu acho que é uma dica super valiosa também, e aí quando o Moisés trouxe assim, olha, hoje eu continuo tendo o entendimento de que todas as pessoas, elas precisam dividir o seu tempo entre presente e futuro, mas com um foco diferente. Quando você exige o futuro, vamos dizer assim, disruptivo de quem está no hoje, é uma coisa que não vai acontecer, você só vai gerar frustração. Mas é um time que, sim, precisa estar trabalhando, por exemplo, a melhoria contínua de uma forma muito forte. Essa inovação incremental, né? Então, poxa, eu tenho um consultor que está atendendo um cliente, sim, ele precisa todos os dias acordar e dormir pensando em como que ele pode fazer para entregar mais valor, gerar mais transformação para o cliente, fazer com que o cliente tenha mais competitividade. Isso é inegável, né? Mas ele não precisa e não pode, né? E aí esse é a grande sacada, não deve ter o peso de trazer, por exemplo, um horizonte de luz de todo o negócio, né? Não significa dizer que não possa partir dele. Isso pode acontecer, né? Até porque, e são exemplos e mais exemplos que a gente tem no empreendedorismo, né? De alguém que está lá na ponta e que consegue, de repente, dar uma dica ali que muda um produto, e mudando aquele produto gera um direcionador de receita, no caso, muito forte. Mas aí, Léo, nesse caso aí, acho que a gente, nesse momento, já pode entrar no método. Vamos voltar lá para o início, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Dentro desse... Beleza, estou num ambiente ambidestro, né? E eu preciso, de alguma maneira, materializar isso. Tá, como é que eu faço para olhar o hoje e o amanhã? Existe um métodozinho, né, eu vou falar aqui de método dos horizontes, digamos assim, o que você pode fazer? A gente tem o horizonte 1, o horizonte 2 e o horizonte 3, né? Qual a diferença entre eles? E aí, à medida que for falando aqui, a pessoa pode até ir avaliando, enfim, a gente fez essa lição de casa na rede. Então, o que seria? O horizonte 1 é aquele horizonte que a gente chamou de fazer o core business, né? Que entrega o core business. Ele garante a sustentabilidade da empresa hoje. E quando a gente vai olhar o que é que ele deve... Qual é o foco dessa ação do horizonte 1?
São ações voltadas para aumentar a margem do negócio e são ações voltadas para melhorar processos. Foi aquilo que você falou agorinha. Como que eu faço para melhorar processos e para aumentar a margem? Ponto. Daquilo que eu já entrego hoje. Então, vamos lá. Escritório de arquitetura. Como é que a gente poderia fazer para melhorar processo e aumentar a margem? Show de bola. Fala aí do... Eu acho que essa ferramenta, Moisés, ela é extremamente valiosa, tá? Porque ela põe ordem nessa confusão que a gente mencionou no início do episódio, né? Poxa, muita informação. Então, por exemplo, a gente consegue organizar todas essas informações em horizontes de tempos, em horizontes temporais distantes. E cada horizonte de tempo, né, só agregando ainda mais o que Moisés trouxe, ele vai gerar para nós, enquanto executivos, enquanto empreendedores, ações também distintas, né? E aí eu tenho o primeiro horizonte, que você falou aqui, né, o H1, poxa, é o hoje, o que é que eu estou fazendo hoje? Qual que é o meu core business? O que é que eu entrego? Tá, e que tipo de as preocupações nesse horizonte de tempo, no agora, elas são muito palpáveis. Eu sei o que eu tenho que fazer hoje. O empreendedor que está nos ouvindo agora, ele sabe exatamente quais são vários. Ele poderia parar agora e listar várias melhorias que ele precisa fazer no negócio dele. Quando a gente vai para um H2, né, falando, por exemplo, do próximo passo, a gente está falando, sei lá, de elementos competitivos que provavelmente esse empreendedor ele vai ter que implementar nos próximos 2 anos, no próximo ano, por exemplo. Muitas vezes de soluções que já existem no mercado, que já foram validadas e que é o próximo passo natural competitivo dele. Na verdade, o H2 é uma ampliação do negócio dele. Uma ampliação de algum produto, de algum serviço. Uma expansão, né? É uma expansão. Ela, na verdade, aquelas ações que estão no horizonte 2, que é o horizonte do meio, né, são ações voltadas... você tem o risco, né, de implementar. Pô, é um novo negócio, é algo... por mais que seja ali... entre aspas, não seria inédito, mas incremental, é algo que eu consigo ampliar. Então, essa ampliação, ela tem um risco. Por quê? Porque você ainda não implementou ela e não conseguiu ver os resultados. Então, ela tem um risco. Mas é um risco que é previsível, né? O retorno desse resultado, melhor dizendo, ele é previsível. Então, dentro do H2, são ações que, diferente do H1, que é o que garante o teu negócio hoje, o H2 ele amplia o que o teu negócio é hoje. Com isso, ele traz um certo uma vantagem nível competitiva, de risco, né? Ele traz um certo nível de risco, sim, mas você tem um retorno previsível disso aí. Mas é um risco calculado, né? Vamos assim dizer. Por quê? Porque geralmente é uma utilização de algum tipo de tecnologia, um método de expansão que já tem algum tipo de validação no mercado. Alguém já fez isso. A gente não está falando ainda, né, de algo disruptivo, né, que algo que destrói um segmento, um mercado para construir uma nova forma de fazer as coisas. E é louco, Moisés, falar isso. Enquanto eu dava aqui essa... Eu me lembrei da economia de Joseph Schumpeter lá atrás, né? Que ele trazia esse conceito da inovação e que o que a gente está trazendo hoje aqui é simplesmente materializando isso com instrumentos, com mecanismo de gestão, com a possibilidade de você, empreendedor, parar hoje e tá, o que é que eu faço com isso, né? Então, eu vou mapear tudo que vai acontecer aqui nesse mercado, nesses 3 horizontes de tempo. Mas, sem perder aí o fio do exemplo que você me pediu, né? Sei lá, se a gente pegasse um escritório de arquitetura, né? Como que a gente poderia exemplificar esses 3 horizontes de tempo e que tipo de novas tecnologias poderiam gerar que tipos de mudanças nesse negócio? No horizonte 1, eu diria que seria uma melhoria pontual em um processo em específico, né? Então, imagina que para elaborar um projeto, por exemplo, robusto, assertivo, eu tenho um processo de medição, onde um arquiteto ou algum auxiliar vai até a casa do cliente ou escritório e faz medições ali. E eu tenho um escritório de arquitetura e eu sei que eu preciso melhorar esse processo. A pessoa que está indo está fazendo medições erradas ou ela não está levando em consideração algum tipo de detalhe. Isso está me gerando alguns problemas na fase de acabamento, de implantação. A gente está falando de uma melhoria pontual que vai gerar um benefício real para o cliente, mas nada além disso, né? Falando aí algo no campo de melhoria contínua mesmo. No H2, aí a gente já pode elencar, por exemplo, seria o empresário arquiteto olhar para o mercado e entender, poxa, os melhores escritórios de arquitetura do Brasil e do mundo, que tipo de soluções eles estão usando?
né? Mas não, poxa, já existe software, por exemplo, e hardware, né? Algum tipo de equipamento, para aumentar absurdamente a precisão disso. Então, por exemplo, eu vou fazer um determinado projeto em um software específico, em um formato de arquivo que a indústria moveleira, por exemplo, vai ler e vai, entre aspas, só imprimir aquele móvel, né? O cara entende a linguagem, ela é padronizada com o fornecedor e você ganha muito tempo, ganha ali, por exemplo, um fator competitivo gigantesco. Você é mais prático ainda. Eu, enquanto consumidor, semana passada, eu queria trocar a mesa lá de casa, né? Ainda quero. E aí eu queria trocar a mesa, colocar um espelho lá diferente e tudo mais. Aí o que é que eu fiz? Eu baixei um software, não lembro agora o nome dele, acho que é Home, alguma coisa assim, em que no celular mesmo, não era nem no computador. Eu baixei um aplicativo, na verdade. E aí eu conseguiria, da hora que eu baixei, eu já consigo, de forma gratuita, eu consigo ter ali um plano básico e eu consigo colocar o modelo da mesa que eu quero, com o espelho, uma luminária, dentro da metragem que eu quero. Então eu crio o cômodo. Usando a câmera Eu posso filmar com a câmera e ele mesmo faz a medição, ou eu mesmo, como eu já tinha feito a medição, eu fui lá e coloquei na mão, digitei realmente o tamanho. Ele criou o tamanho do cômodo, que era a sala. Entendi. E aí eu fui escolhendo se eu quero mesa redonda, se eu quero mesa quadrada, mesa retangular, qual o tamanho da mesa, qual a espessura. Tudo eu coloquei aqui. Então, assim, um escritório de arquitetura, pegando esse exemplo aí, né, que eu acabei de lembrando, coisas que estão esse H2, H2, né? Ele é incremental, ele está ampliando. Como que você faz, por exemplo, como que o escritório de arquitetura faria para entregar talvez o projeto de uma forma mais rápida ou para o cliente ter uma experiência melhor? Coisa que ele ainda não... Outro exemplo que me veio, Moisés, então, de repente, utilizar um software para que o arquiteto possa gravar um vídeo como se estivesse dentro do projeto do cliente, entendeu? Mostrando com realidade virtual, né? Apresentando aquele projeto e fazendo o cliente se sentir... A gente está falando só de tecnologias que já existem, que podem ser aplicadas naquele negócio para amplificar o resultado daquela empresa. Eu acho que são excelentes exemplos aí para o H2. Tem um risco, vai colocar um óculos lá de realidade aumentada, que você vai conseguir visualizar um ambiente e tudo mais. Tem um risco? Tem, mas é um resultado que você consegue de alguma maneira prever que aquele resultado vai ser positivo, aquele retorno daquele projeto vai ser positivo, vai ter aceitação, porque já existe no mercado isso. Então esse seria o Horizonte 2, desculpa. E o Horizonte 3 é algo que é inédito para o negócio. O que é que a gente vai olhar dentro desse Horizonte 3 que é inédito, tá? É algo que é desconhecido para você, para o seu negócio ainda não faz, o seu segmento ainda não pratica, ninguém ainda talvez esteja vendo, né? E que é inédito. No futuro ou a longo prazo, olhando, talvez não a longo prazo, a curto prazo, seja algo que vai revolucionar o teu negócio. E mudar completamente a forma na qual as pessoas consomem o teu produto e serviço, né? Só que ele traz também uma alta incerteza. Porque é algo inédito. Você vai implementar algo inédito. Você não tem certeza do resultado daquilo. Mas é algo que pode... Isso é uma vantagem competitiva muito grande, é algo que pode te colocar à frente dos teus competidores. E aí, nesse horizonte de tempo, empreendedor, é como se você fosse colocar, tá, aquelas coisas que para você hoje parecem extremamente viajantes, mas que você também não pode desprezar. Você precisa estar de olho naquilo. Eu vou seguir nesse exemplo do escritório de arquitetura, mas para facilitar o entendimento, mas imagina, por exemplo, a gente tá muito forte a temática do IA, né, da inteligência artificial, principalmente depois aí da explosão do ChatGPT. E quando a gente olha, hoje a gente já vê músicas sendo fabricadas com inteligência artificial, né, imagens, vídeos e tantas outras coisas. Então, assim, pro empreendedor desse segmento da arquitetura tá pensando, e se amanhã a inteligência artificial, né, se eu subir, por exemplo, fazer um upload da minha planta baixa, responder para a inteligência artificial, né, qual é o meu estilo, alguns tipos de variáveis, e eu não tenho dúvida alguma, talvez isso já esteja perto do Horizonte 2, né, de que simplesmente o projeto ficar ali, enfim,
Pronto. sem a necessidade de um profissional de arquitetura. Aí talvez quando a gente tira o profissional de arquitetura da jogada, aí sim talvez configure um H3, né? É algo que vai... Leonardo, mas eu acho que isso aqui vai demorar para chegar na minha região. Poxa, será? Acho que o ponto aí do H3 que você precisa ter em mente é algo que, beleza, tem uma chance de não pegar no mercado, né? A própria Apple lançou recentemente, né, o Vision Pro, que é esse óculos de realidade aumentada. Já é uma tentativa. A Samsung fez isso lá atrás no Samsung S7. A Google tentou, de certa forma, um tempo atrás, popularizar o uso desses óculos de realidade aumentada. Não sei se você lembra, Moisés. Eles chegaram a comercializar kits com papelão e, enfim, com pouquíssimo recurso para dar acesso às pessoas em relação a isso. E, de certa forma, isso ainda não se pegou como se esperava, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí eu acho que esse lugar, o H3, né, é um lugar em que o empreendedor vai colocar coisas que ele acredita que pode afetar o negócio dele de uma forma substancial, que existe ainda um grau de incerteza muito grande, né? Mas que não pode ser simplesmente descartado. Eu acho que a gente consegue organizar bem essas caixas para colocar essa confusão toda em ordem. Aí, beleza, a gente falou sobre os horizontes, né? Horizonte 1, 2 e 3, horizonte 1, core business, manter, melhorar a margem, processo. Horizonte 2 é ampliação, tem o risco? Tem, mas é um risco calculado, é um retorno previsível. E o horizonte 3 é aquilo que é inédito, talvez promova uma reinvenção total do teu negócio ou do teu segmento, né? E que tem um alto índice de incerteza. Então, esse seria o resumo dos 3 horizontes. Beleza, como é que eu faço? Como que eu consigo separar os 3? Qual o tempo que eu tenho que alocar? Qual o recurso? O que eu vou fazer? O que a gente aprendeu lá no programa, né? Quando a gente olha para a velha economia, né, que comumente se chama, a gente olha que você tem que ter ali 70% do teu tempo, recursos, enfim, alocado naquilo que é o teu core business. Então, você que é empreendedor, qual o exercício que ele tem que fazer? Eu tô dentro de um negócio, eu tô dentro de um segmento, de um mercado que é tradicional, ou aquele mercado que sofre muita disrupção, ou sofre muita inovação. Se eu estou dentro de um mercado mais tradicional, o que é que eu tenho que fazer? Poxa, isso tudo que a gente falou vai acontecer? Sim, a tendência é que isso aconteça, mas a um ritmo mais lento, né? Aqueles negócios que estão mais expostos à tecnologia, tudo que a gente acabou falando aqui, ele vai acontecer, só que no ritmo mais rápido, né? Mas então, assim, quando eu estou num negócio que é tradicional, eu vou alocar 70% do tempo, dos recursos, naquilo que é o H1, horizonte de curto prazo. É o meu core business. Vou fortalecer o que eu já sou hoje, o meu negócio, as minhas linhas de negócio. Eu vou usar ali 20% do meu tempo, dos recursos, para o H2 e apenas 10% para o H3. Por quê? Porque esse caminho é gradual. Tá, mas eu estou exposto a um ambiente que sofre muita inovação. Aí o que a gente vai fazer? Eu não vou aqui assumir percentuais, né? Que eu não vou arriscar colocar esses números aqui, mas o que a gente poderia falar? Se você está num mercado que está exposto a muita inovação, você precisa olhar para o H2 com mais cautela, com mais cuidado e dizer assim, olha, esse H2 aqui é o ponto de inflexão do meu negócio. Não vou deixar de fazer o que eu faço hoje, não. Vou continuar fazendo aquilo que a gente falou lá no início, separa as pessoas que vão tocar o hoje, mas olha para quem vai olhar, para quem vai assumir a posição e a liderança de estar olhando para aquilo que vai trazer um risco para o negócio ou para as oportunidades que você está vendo. Esse é o H2. Esse ponto de inflexão faz com que o H2 esteja mais próximo das ações lá do H3. Então, na prática, coloca uma pessoa focada em ampliar as tuas entregas, as tuas soluções, os teus produtos, para que a partir daí você tenha oportunidade de
talvez entrar num cenário 3, no horizonte 3 e começar a disruptar o teu próprio negócio ou o próprio segmento que você atua, entendeu? Esse projeto de Redcast é incrível, Moisés. Você estava falando aqui, minha cabeça estava explodindo aqui de ideias e de insights para a gente trazer dentro dessa jogada. De uma forma muito prática, você acabou de dar uma aula aqui em relação à execução dessa ambidestria. O principal indicador é a agenda do executivo. Cara, para agora e olha a tua agenda. Tem mais pendência, fez até um post no LinkedIn sobre isso, né? Inspirado nessa temática. Tem mais pendência ou tem mais tendência? Quantos % do teu tempo, e aí é só você olhar a tua agenda da semana passada, do mês passado, quantos % da tua agenda foi dedicada a questões do passado, a questões do presente e a questões do futuro? Já começa por aí, né? Então, se você está, enquanto executivo, enquanto empreendedor, mergulhado, e isso, de certa forma, virou até um discurso batido, mas que precisa ser falado, né, Moisés? De que, certamente, sua empresa corre um risco, né? Precisa ter um olhar, no caso, para Na um prática, futuro. eu cheguei a fazer isso. Quando nós saímos lá, eu cheguei a fazer isso. Eu olhei para a agenda, peguei lá 10 atividades. Falei, tá, das 10. Naturalmente, aquilo que a gente falou da liderança, né? Dentro do conceito de ambidestria, a liderança ela tem que estar mais voltada para olhar para o futuro, né? Eu tenho que ter um peso maior para o futuro. Então, eu comecei a olhar, eu fiz na prática isso. Peguei 10 atividades, falei, tá, dessas 10 atividades, quais atividades que está alocada naquilo que é tendência do nosso negócio, que é tendência da rede. Ah, beleza. E quais atividades que estão para resolver pendência, problema, coisa do hoje. Então, eu cheguei a fazer obviamente promovi alguns ajustes na agenda. Então, hoje minha agenda está muito mais voltada dentro da divisão que a gente acabou fazendo, né, do entendimento que a gente teve, que aplicamos isso. Eu estou muito mais voltado a olhar para o futuro, né? Léo está muito mais voltado a entregar o hoje, né? Entregar com eficiência, né? entregar eficiência, exatamente. Show de bola. E aí, Moisés, outra coisa, outro insight que você falou há pouco, dizendo o seguinte, olha, o empreendedor que está nos ouvindo, ele precisa parar e pensar, será que meu negócio hoje, ele está operando mais numa velha economia ou numa nova? E eu acho que faz sentido a gente trazer elemento para guiar essa decisão. Porque, assim, muito cuidado ao fazer essa análise, né? Eu acho que principalmente a depender do ambiente que você está e da mentalidade que você tem, você pode chegar a uma conclusão muito rápida, porque é mais confortável, é mais cômodo, de que, meu negócio opera numa velha economia. Tá? Então, eu estou, abre aspas, protegido. As pessoas sempre vão ter demanda por esse tipo de produto ou serviço. E aí eu já queria Pode ser um grande erro. Aí, se você parte desse pressuposto, você pode estar cometendo um erro, mas um erro abissal. Porque, assim, eu vou dar um exemplo, acho que foi que tornou isso muito claro, né, do programa, que foi o uso dessas grandes, os unicórnios, né, que operam no Brasil, essas startups que explodiram, e como eles têm utilizado os dados para mudar hábitos de consumo, inclusive da população. Então, por exemplo, você tem hoje um mercadinho que opera em bairro. Eu acho que não tem um exemplo maior de uma, abre aspas, velha economia, né, de uma economia tradicional. Eu presto um serviço de pegar produtos e colocar esses produtos disponíveis, acessíveis ali para as pessoas, perto ali, geograficamente, né, das suas residências. E aí você tem uma empresa, né, como a RAP da vida, que se conecta com esses clientes, com os consumidores, e diz, olha, consumidor, se você quiser comprar um produto lá na venda do Moisés, no teu bairro, e se você topar pagar um pouquinho mais, você pode me comprar por aqui. Né? E aí o Moisés, que pode assumir essa premissa de que o negócio dele está na velha economia, ele não tem que se preocupar com isso, quando ele menos imaginar, né, simplesmente o RAP já tem um monitoramento, tem dado de quem compra, aonde compra, a que preço compra, quais são as preferências de consumo do consumidor X, Y, Z.
E simplesmente o que os caras estão fazendo é abrir os chamados dark markets, né? Tipo, são mercados de portas fechadas. Imagina você tá ali com o teu mercadinho, recebendo as pessoas, com checkout, com pessoas organizando estoque, tendo que pagar, por exemplo, um ar-condicionado para manter a tua loja toda refrigerada, pensando em música, em limpeza, para proporcionar, né, um ambiente ali seguro e confortável aos seus clientes. E aí você pode ter a Rappi sendo teu concorrente, abrindo a poucos metros de você, mas Vizinho até. Com a porta fechada. mas a diferença é que você abriu no ponto que dava para abrir, no imóvel que talvez você tivesse. Ou E no a, imóvel mais caro da rua. e a Rappi vai simplesmente ter um dado que comprova a exata localização que ela precisa instalar um mercado como esse, e quando você menos imaginar, o teu cliente, o teu consumidor, ele vai deixar de bater na tua porta para estar pedindo em casa. Só para vocês saberem, em São Paulo, a Rappi já está fazendo ação para entrega em 10 minutos na casa do consumidor. Então, isso está começando a mudar, Moisés, na cultura ali do paulistano, esse hábito de ir no mercado, né? Porque, ora, se eu peço no aplicativo, eu consigo ter um preço talvez melhor, porque ele não tem o mesmo padrão de custo, né? E eu recebo em 10 minutos. Para que eu preciso estar indo no mercado? E aí você que estava lá no mercadinho com a mente fechada de dizer, olha, não, meu mercado é da velha economia, isso aqui não vai chegar, as pessoas vão ter que continuar comprando. Você percebe que o mercado ele continua existindo, mas a forma de gerir do passado, ela já não mais cabe diante desse novo modelo. A forma de servir também. A forma de servir as pessoas. Eu morei quase 5 anos em São Paulo e isso gera uma... Eu vou ser bem sério, é uma comodidade de você pedir pelo aplicativo. E olha que, dependendo da região que você mora, do bairro, você tem supermercados muito próximos. Você anda a pé poucos quarteirões, ou até um quarteirão, dependendo. Mas você começa a se habituar com fazer um pedido pelo aplicativo, sentado no seu sofá, e aí a campanha toca 10 minutinhos depois e você recebe o produto que você quer. Então, na verdade, aquilo que a gente falou da mudança do comportamento dos consumidores, os novos mercados. Os novos mercados estão gerando mudança no comportamento dos consumidores e não sou eu que tenho um mercadinho que vou conseguir vencer isso, porque isso mudou no cliente, no consumidor. Né? Quem está ouvindo já sabe, pode já estar percebendo mudanças no seu cliente, na forma do seu cliente consumir ou dele querer o seu produto. Mas, Léo, o que você estava falando, eu estava pensando aqui, as armas elas são desproporcionais. Sim. São desproporcionais. O mercadinho lá, ele não tem o dado do que a pessoa compra, a hora que compra, ou o dia da semana que compra. Mas aí que tá, Moisés. Eu acho que o empreendedor ele precisa começar a mudar essa mentalidade, porque por muitos anos esse dado ele foi produzido dentro da casa dele e ele não registrou. Entendeu? Então, eu tenho esse mercadinho há 20 anos. Quantos consumidores entraram aqui? Entende? Onde que eles moram? Um outro exemplo muito, muito claro. O que é que os clientes fazem? A minha mãe é um exemplo muito clássico disso. Ela frequentava um certo supermercado da região e ela sempre, todo dia estava lá. Todo dia ela comprava, todo dia ela comprava, todo dia ela comprava. Num desses movimentos de inovação, esse supermercado, vamos assim dizer, esse mercado local, ele emitiu um crédito. Um cartão de crédito de bandeira própria e tal, com limite baixíssimo. Baixíssimo, não lembro agora, mas era baixíssimo. Resultado, ela usava aquele limite, por exemplo, rapidamente estourava, e por muitas vezes eu via ela deixar de comprar no próprio mercado, porque o limite do cartão, não bateu aqui, eu vou pagar amanhã para liberar e amanhã eu compro, um exemplo. Então, você impedia o aumento de ticket internamente, ou seja, não era um concorrente externo que estava bagunçando, né? É você mesmo que está zoneando a coisa. Ele tinha o dado lá dentro, mas não fazia nada com ele. Não tinha conhecimento, não tinha... Entendeu? E aí, se você está ouvindo e não tem dado no seu negócio, já é um alerta, né? Tipo assim, os negócios da nova economia, e aí eu diria, Moisés, que todos os segmentos, não tem segmento que escape a isso. Precisa ter dados, né? Precisa entender para onde está indo o comportamento do seu consumidor. E aí eu acho que algo que é muito forte para o empreendedor, e foi uma das grandes lições que a gente teve lá, se apegue
a dor do cliente e não a sua solução. Que é muito confortável, né? Dizer assim, poxa, eu tenho esse mercadinho aqui há 20 anos, eu sempre atendi dessa forma e tá show de bola. Tá confortável, vou continuar atendendo assim. Mas, peraí, a necessidade do cliente é ter o produto na casa dele. Se não é com você, vai ser com o outro, mas a necessidade, ela tá lá, e são muitos exemplos, né, que a gente pode explorar, mas eu acho que já deu para a gente, enfim, fixar esse ponto. Aí você pega o iFood, mesma pegada, com as dark kitchens, né, eu consigo coletar ali dado de todos os usuários, e é diferente. Nunca que o mercadinho do fulano de tal, do José, ele vai ter dado para chegar, por exemplo, para a Nestlé e dizer, vamos fazer uma ação de Kit Kat, eu garanto que eu vou vender 10 mil Kit Kats ou 100 mil Kit Kats em 10 minutos, em 30 minutos. Por quê? Porque não tem essa força, não tem essa ferramenta, né? Quando você tem dado é diferente. E aí você consegue negociar, você consegue planejar a ação, você consegue fazer uma pancada de Como coisa. você falou, essa movimentação tem que ser uma movimentação de toda empresa, sem exceção. De todo negócio, Todo né? negócio que se preze. Todo negócio que, no mínimo, almeje manter a sua sobrevivência aí, porque isso vai ficar cada vez mais acentuado, né, nos próximos meses e anos. Né? E cada vez que, assim, cada dia que passa, a tecnologia ela vai se multiplicando de uma forma muito mais rápida. Então, é só tirar. Hoje, todos nós temos celulares. O dado está ali no celular. Então, se todo mundo vai usar o celular, todo mundo usa o celular, cada vez mais você... A pandemia ela serviu para aumentar o nível de... na verdade, quebrou muitos paradigmas de consumidores. Não vou comprar pela internet, não vou fazer... Tudo isso trafega dados ali e as pessoas usam essa informação para poder... As empresas devem usar essa informação para tomar as decisões. Insight para anotar. Se o teu negócio não está no celular do cliente dele, o seu negócio pode fracassar nos próximos anos. Se o seu negócio, se o cliente não consegue chegar até você pelos meios digitais, pelo celular. Recentemente, né, você teve o computador que ficou quebrado e consumiu produtos ali, conseguiu trabalhar ali utilizando o celular, que hoje é uma ferramenta, no caso de trabalho, é uma ferramenta que está no nosso dia a dia. E, Moisés, ainda na esteira do H2, para a gente já encaminhar no final nessa ferramenta e migrar para uma última, eu acho que um conceito muito legal também é o exemplo do jet ski. Né? Mas assim, poxa, eu estou vendo que tá, legal. Léo, Moisés, vocês estão me falando aqui que existem várias possibilidades, né, de expandir o meu negócio com ferramentas que já existem hoje no mercado. Mas é muita coisa, não dou conta disso tudo. Né? Como que eu vou fazer? Eu vou migrar o meu negócio para uma ilha tal ou eu vou migrar... Não, pelo amor de Deus. Né? Cuidado, né? Então, assim, porque se simplesmente você adora, minha empresa vai adotar a tecnologia tal e vou mudar tudo, se não der certo, né? Apesar de que no H2 ainda existe certa previsibilidade, mas não é 100%, né? Ainda tem um risco ali. E a analogia é o seguinte, imagina que o teu negócio virou um transatlântico, um negócio grande, né? E aí, à medida que essas possibilidades de inovação elas vão surgindo, você não precisa deslocar o navio todo para ir na ilha ver se tem recurso. Usa um jet ski. Né? Ou seja, usa teste, usa validação. Surgiu um novo software no meu segmento. Poxa, deixa eu conhecer isso aqui. Eu não vou contratar de imediato, implantar em toda a empresa. Não. Pega uma pessoa, destina um recurso ali para ela, limitado, curto, a pessoa vai lá, testa, de repente experimenta, usa, não aplica em todos os clientes, você pode aplicar em 2, 3... Né? É importante que não faça só em um também, para você ter uma certa amostragem. Né? E traz, eu acho que o que precisa ser feito, né, é meio que uma ferramenta de cientista. Tem que fugir da questão do achismo. Né? Eu vou testar aqui e depois eu vejo o que deu. Não. Pensa naquilo como um experimento mesmo. Um cientista, estou colocando tanto de recurso, tantas horas de trabalho do meu colaborador tal, a minha expectativa inicial é essa, e o que é que eu posso tirar dali? Né? Em quanto tempo eu vou verificar esse resultado? E monitora, dando certo, aí naturalmente você vai incorporando isso ao teu negócio. Existe um método, Léo, para isso, que complementa, na verdade, o conceito dos horizontes. Né? São as unidades atômicas de trabalho. Então, para aquele que está no H1 lá, que é a melhoria de processo, as unidades atômicas de trabalho, eu vou ter lá um cardzinho,
que eu vou colocar o nome do projeto, quem é o dono, o que, é que ele vai fazer e o resultado que ele vai obter com aquilo, o retorno que ele vai ter. Aquilo já é um projeto, né? Que vai É um ser projeto. executado. Você vai colocar o dono, o nome dele e o que é que você vai fazer para o horizonte H1, né? O horizonte do Core Business. No horizonte H2, você vai ter o mesmo cardzinho, só que você vai ter outros elementos. Vai ter, continuar tendo dono, só que você vai experimentar. É o que você falou aí do jet ski, né? Eu vou lançar um jet ski lá, vou investigar, vou Explorar. entender o que está acontecendo, vou explorar um pouco e vou trazer aquilo ali para saber se aquele projeto... Vou fazer um protótipo, um piloto, vou testar uma hipótese e aí eu volto para cá. Foi validada a hipótese? Foi validada. Então eu vou agora construir o meu produto, o meu serviço, a minha solução. Né? Então isso aí seria a fase do experimento. E a outra unidade atômica de trabalho seria para o cenário para o horizonte H3, que aí é o mesmo card, só com outros elementos, que você vai conseguir investigar aquilo que está inédito ainda para o teu negócio. Então, o que é inédito? Dentro, usando aquele exemplo lá do escritório de arquitetura que a gente falou, né? Como que eu posso fazer para usar a inteligência artificial para melhorar a experiência dos meus clientes com base em Big Data e tudo mais. Então, isso é inédito, totalmente inédito. Você vai colocar lá o nome do projeto, a pessoa, e você vai fazer investigação. Um estudo eventual. Não vou dedicar toda Não a vou energia. dedicar meu tempo, mas eu vou ter um período ali que eu vou lá, vou investigar, vou entender o que está acontecendo, quais as oportunidades que estão vindo dali, quais os riscos inerentes àquilo ali. Será que aquilo é um risco para o meu negócio? Identifiquei que lá na Europa, nos Estados Unidos, está se criando determinado software, determinada solução. O que é que isso pode provocar? Como que isso pode impactar o meu negócio? Você vai investigar isso. Se você entende que isso vai te trazer um impacto, seja positivo ou negativo, você vai trazer isso para o H2. Você vai dar um pouco mais de atenção. E aí você vai fazer já alguns experimentos para, de alguma maneira, implementar isso no seu negócio. Colocar algum recurso, mandar algum colaborador, fazer Exato. teste, experimentar cliente. Da investigação vem para a experimentação. E da experimentação, você validou, isso vai se tornar um projeto, um processo. Aí você vai melhorar o processo e tudo mais depois que já está implementado. Perfeito, Moisés. A gente já está caminhando aqui para o final. É um papo que rende aqui, né? Se a gente tem bastante pano na manga, mas a gente quer ser extremamente objetivo e passar na veia, né, o que vai fazer diferença aí no teu negócio. Eu acho que algo interessante, Moisés, também para a gente explorar, questões relacionadas a licenças competitivas, né, licenças para competir. Quando a gente... E aí, traduzindo, falar sobre vantagens competitivas. Eu lembro que lá, na época da graduação, né, eu tive a experiência de ser professor universitário e era um dos críticos em relação a estar ensinando coisas que foram escritas na década de 90 a partir de observações feitas... Em 90. Ou até antes. Ou antes, entendeu? Então, tipo, algo que é no mínimo questionável. Naturalmente, algumas técnicas bases, né, são preciosas para hoje. No sentido de garantir o mínimo ali, né? Você falou, um organograma, uma instrução de trabalho. Não é que isso não se aplique, mas é que a gente não pode se limitar, no caso, a isso. Mas eu lembrava das vantagens competitivas faladas por Michael Porter lá atrás, que ele dizia, olha, existe a vantagem competitiva, aquilo te coloca na frente do concorrente, existe a vantagem competitiva sustentada, é meio que um status que você alcança e permanece, né? Aí, um exemplo que era dado na época, né, é até engraçado falar isso hoje, era, poxa, eu tenho uma patente. E aí era a briga de patente o tempo todo de um determinado produto ou serviço. Eu tenho uma patente desse produto, então minha vida está feita, né? Tipo, eu tenho uma vantagem competitiva sustentada, ninguém me tira desse, ninguém me desbanca desse mercado, eu vou vender esse produto aqui ad eterno. E, enfim, está feita. A minha empresa está com a competição garantida. E aí a gente, mais uma vez, né? Tipo, com o avanço da tecnologia, meio que existe um processo de democratização desse processo inovativo. Porque aí você vê que não só são os mesmos players que estão lançando essas inovações e gerando disrupções no mercado, né? Cada vez mais, gente, cada dia que passa, as tecnologias elas vão ficando mais acessíveis, né? Então, a gente olha, por exemplo, o próprio ChatGPT, né? Saiu de uma empresa, a OpenAI, que não foi a Google que lançou isso, não foi a Meta. A Meta vinha falando de metaverso, né? Mas acabou enviesando por um lado que não resultou nisso. Veio de uma empresa que ninguém esperava. Veio de um lado que ninguém esperava.
Como que isso atualizou, Moisés? Dá uma clareza aí sobre como observar o mercado e entender quais são as licenças, assim, quais são as formas de entender se a minha empresa é competitiva ou não. Na verdade, como que isso se atualizou, eu posso falar isso. Gradualmente, de repente, as coisas aconteceram, né? O que é isso? Gradualmente, elas vêm acontecendo. Sem parar. Você acha que é de repente. Né? É natural que a gente... do nada surgiu isso. Não, Mas não foi alguém do estava nada. trabalhando nisso há um Gradualmente, aí qual é a grande importância aí? O empreendedor está identificando os sinais. Então, beleza, gradualmente teve um avanço aqui, gradualmente teve outro. Quando você junta todos esses sinais, aí cria o de repente. Você acha que foi de repente. Não, gradualmente, de repente, as coisas aconteceram. Então, olhando para essa questão, como isso chegou a esse ponto, né, a gente pode usar esse conceito. Mas falando um pouco das licenças, né, as licenças do negócio, todo negócio tem sua licença. Poxa, o que é isso? Você vai dividir ela em três partes. Licença para operar, licença para competir e licença para vencer. Licença para operar, basicamente, é aquilo que você, né, não pode deixar de ter. Você tem que ter aquilo ali para você minimamente manter tua empresa de pé, manter tua empresa entregando as soluções que ela entrega hoje. Ponto. É meio que um fator que habilita para. É tipo, para você ter um estabelecimento comercial, você precisa ter um alvará de funcionamento. Um exemplo. Uma licença para operar. Para que eu possa vender, por exemplo, um determinado produto, eu tenho que ter uma autorização da Anvisa. Uma autorização, sei lá, do que quer que seja, né? Eu tenho uma licença para operar, eu tenho uma outorga, eu tenho uma autorização de algum órgão para, dentro de um conjunto de leis, poder operar em determinado mercado. Até aí a gente não tem vantagem competitiva nenhuma. Eu tenho uma autorização para, né? Isso. Aí você vai olhar para a licença para competir. Como que eu faço para, de alguma maneira, me diferenciar do mercado minimamente? Eu estou ali competindo. Eu posso competir no preço, tendo um preço mais, seja ele com estratégia de diferenciação ou com estratégia de custo, por exemplo. Estratégia de diferenciação, eu vou apresentar o meu produto, o meu serviço de uma forma diferente. Um exemplo clássico, né? A caneta Montblanc e a caneta Bic. Todo mundo conhece. Então, estratégia de diferenciação. A Montblanc usa estratégia de diferenciação. Ela não precisa vender milhares de canetas. Ela pode vender uma caneta. Ela está se diferenciando. Quem usa Montblanc é porque quer isso, aquilo, outro. Tem necessidades diferentes. Necessidades diferentes. E a caneta Bic, estratégia de custo. Eu vou comprar a caneta Bic porque ela é barata e ela resolve o problema que é de escrever. Ponto. Então, quando você olha para licenças para competir, é isso. O que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou usar para conseguir competir com os meus concorrentes ali dentro do meu mercado. Eu acho que uma forma legal de observar isso, sabe, Moisés, é olhar para o mercado concorrente. O que o meu mercado está fazendo e está aplicando? Então, se você tem um elemento que não é meio que regulatório, não é regido por legislação, mas que todo mundo faz, se você não fizer, você está fora, filhão. Entende? Então, se eu opero no supermercado, todos os meus concorrentes estão com ar-condicionado para dar comodidade para o meu cliente. Se eu não tiver, daqui a pouco eu estou antiquado, eu não tenho licença para competir, eu tenho licença para operar. Alguém autorizou, eu tenho um CNPJ, eu emito o cupom fiscal, eu vendo. Mesmo sem ar-condicionado, tem gente que visita o meu estabelecimento. Mas, enfim... Mas se eu quiser competir de igual para igual, ou minimamente ter ali um fator diferenciador... Eu tenho que ter isso, né? Então, é uma pegada... essa licença para competir é muito mais por exemplo. mercadológica. Estacionamento, segurança, comodidade. E aí, eu acho que o grande pecado, né, dos empreendedores é olhar... muitas vezes eles são bons nesses elementos competitivos, né? E aí, quando você pergunta qual que é o principal punch do teu negócio, né? Qual que é a tua principal vantagem competitiva? Por que eu deveria contratar e comprar na sua empresa e não no concorrente? A gente, não, porque eu tenho qualidade. É um exemplo, né? Não, se não tiver qualidade, você nem compete, né? Então, ou seja, o pecado é o empreendedor adotar como se fosse uma licença para vencer aquilo que é meramente uma licença para competir, né? É algo mediano, é algo que todo mundo faz e isso é dinâmico, tá? Algo que já foi um diferencial competitivo, eu vou exagerar para ficar claro o conceito. Há um dia, nem todo mundo aceitava débito e crédito. Um exemplo, né?
Um dia, nem todo mundo tinha maquineta que possibilitava o pagamento por aproximação, com smartwatch, por exemplo. Hoje é estranho, Você né? não tem uma maquineta que Não não tem. tá Outro dia eu cheguei numa loja, quando eu fui tentar pagar com o Apple Watch, não aceitava. Eu fiquei constrangido. Aceita, peraí, vou ter que ir lá no estacionamento, vou buscar minha carteira Entende? Ah, existe uma... sair sem pagar, né? Aí você pode fazer que o cliente desista da compra, né? É um exemplo... Não, é constrangedor também, Sim. porque você... Será que a pessoa acha que eu vou embora com o carro e tal? Exato, né? Mas você percebe que é algo relativamente básico, né? Quando a gente vai para licença para vencer, aí sim, aí esse é tipo, o que é aquilo que eu faço que ninguém mais faz, né? O que é que eu tenho que ninguém mais tem? Então, quando a gente vai, por exemplo, para esses exemplos que a gente deu aqui, o iFood, o Rappi, ele tem o dado do cliente na mão, ele conhece o cliente na palma, às vezes melhor do que o cliente, né? Ele sabe, por exemplo, que o dia que os consumidores mais compram sorvete é no 5º dia útil do mês, porque o cara recebe uma grana ali, ele quer ter um momento de prazer depois de um mês intenso de trabalho. E consegue mandar uma notificação personalizada. Saca? É tipo... Olha a informação, o poder disso. A Drogasil trabalha muito bem com dado também, né? Então, poxa, por que eu vou fazer uma promoção de Dorflex para 100% dos meus consumidores se alguém não vai ser ativado para isso? Se eu fizesse uma promoção desse medicamento somente para aquelas pessoas que sempre estão comprando, né? Eu consigo aumentar o volume porque eu estou direcionando uma Mais ação assertivo, comercial para a pessoa certa e não estou perdendo receita por estar fazendo um desconto horizontal para quem não precisa desse desconto. Ou para quem não vai ser, digamos assim, não vai ser deflagrado, né? Não vai ser, enfim, estimulado a comprar por esse desconto. Mas, obviamente, aproveita e acaba comprando mais barato. Então, é parar também e refletir nesses 3 elementos. Para competir, se você tem uma empresa, certamente você tem. Se você não tiver, você pode também fechar a qualquer momento, né? Se vai operando sem autorização de vigilância sanitária, é um risco de ruína, né? É um exemplo disso. Quais são as licenças para competir? O que é que o meu segmento está fazendo? E aí, nesse momento, olha uma referência nacional. Não fica olhando só no seu entorno. Olha uma referência internacional. Participar de feira, né? Às vezes falta repertório para os empreendedores, né? Ele não faz porque ele nunca viu aquilo. Uma viagem, por exemplo, para uma feira, eu julgo ser fundamental para qualquer empreendedor, né? Uma feira internacional, sabe? Que movimentações... Quais as tendências, né? É. Deixa eu sair um pouquinho das pendências e ir um pouco para as tendências. E assim, Moisés, não tem desculpa hoje, né? Não tenho recurso para ir. Quantos e quantos influenciadores digitais, por exemplo, viajam, participam dessas feiras, divulgam conteúdo, como a gente está divulgando aqui, de uma forma gratuita, de uma forma acessível. Basta querer e ter método para, né? Eu acho que ter uma curadoria é extremamente importante, né? Então, poxa, tem um excesso de informação. Quais são as informações que, de fato, eu vou consumir no meu dia a dia? Vai lá, marca favorita no teu Spotify, né, no Redcast, coloca lá, ativa as notificações para você receber uma mensagem assim que sair um novo episódio. A Starts, né, tem um podcast incrível também, eu estou acompanhando sempre, falando dessas tecnologias. São formas de você, no caso, continuar conectado com todo esse ecossistema. Léo, ainda dentro desse ponto, acho que é importante falar uma coisa. Tem empreendedor que às vezes se apega ao que... eu tenho uma licença para vencer, eu tinha uma licença para vencer e eu acho que isso aqui eu vou continuar vencendo. Não existe mais vantagem competitiva. Na verdade, nunca existiu vantagem competitiva sustentada. Na hora que alguém consegue superar ela, se você tem a vantagem competitiva, outro competidor vem atrás, consegue fazer, você vai ter que fazer outra. Então, assim... tem empreendedores, a gente acaba conhecendo alguns deles, que se apegam não, esse meu negócio eu entrego assim, o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E vai morrer assim. E vai morrer assim. Infelizmente a gente fala isso, mas... pesar, né? Senão... mas assim, o que é que ele tem que fazer? Poxa, isso era uma força para você. Só que você tem que fazer a leitura certa para entender que essa força acabou virando um peso. E esse peso você tem que eliminar, senão você não consegue crescer. É o exemplo das agências bancárias, né?
Então, tipo, poxa, eu tenho uma agência, um banco que tem agência em todo lugar do Brasil. Era a força antes. Era, e agora é um peso. A Caixa, por exemplo, a Caixa, eu tenho agência pluvial, obviamente que isso tem uma ação social e tudo mais, Claro. mas, enfim, ela é bastante pulverizada, eu acho que hoje é o banco que tem o maior número de agências, mas hoje virou peso. Se você tem uma agência hoje com o advento dos bancos digitais... Custo, um passivo gigantesco, enquanto você pega esses bancos digitais voando, Então, podendo ofertar coisas para o cliente. Isso é para o empresário, para o empreendedor refletir que aquilo que era força para o negócio dele, pode ser que hoje esteja se tornando o seu principal peso. E uma coisa que a gente aprendeu, e aí já para encerrar, que eu acho que a gente vai ter que gravar outro episódio para falar sobre as outras coisas. Quando você tem esse peso, você anda mais lento, né? E tem um provérbio que diz que quando você viaja de mala vazia, você viaja mais rápido. Quando você anda de mala vazia, você anda mais rápido. É só você colocar uma mala e fazer o teste aí. Quando você viaja de mala vazia, quando você caminha de mala vazia, você caminha mais rápido. Então você tem que eliminar esse peso rapidamente. E aí, Moisés, eu acho que nesse momento vale a pena voltar lá naquele método dos 3 horizontes que a gente falou e colocar um horizonte adicional, que é o horizonte -1, né? Que é o tipo assim, o que é que eu preciso parar de fazer urgentemente? E detalhe, talvez esse parar de fazer seja algo que gere receita para você hoje. Obviamente que a gente não está falando de uma ação que vai tirar a sustentabilidade financeira do teu negócio ou que vai reduzir de forma absurda a tua energia. Mas talvez hoje, dentro do teu portfólio, exista um produto ou serviço que não faz sentido você estar vendendo mais. E você já sabe disso e às vezes posterga, no caso, essa decisão. Né? Então, olha para a tua agenda também e o que é que eu tenho que parar de fazer amanhã, por exemplo. De entregar de solução. Se isso está atrapalhando eu continuar crescendo, olhando para o meu negócio, olhando para os horizontes, para o 2 e para o 3, né? Enfim, quem viaja de mala cheia, viaja mais devagar. Quem viaja de mala vazia, viaja mais rápido. Uau. Vamos continuar esse bate-papo aí. Foi top. Estou bem feliz com o resultado aqui do que a gente conversou hoje aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muitos dos nossos clientes e muitos dos empreendedores que nos acompanham aqui na comunidade Rede. Mas, Moisés, fala aí, esses empreendedores que estão nos ouvindo agora, se ele quer saber um pouco mais sobre esses programas da Startse e como que ele deve fazer. Essa melhor parte aí também. É uma das melhores. Não, mas o que acontece? Eu digo que é a melhor parte porque o que fez com que a gente firmasse essa parceria foi realmente levar esse conteúdo. E é um conteúdo que a gente está vivendo na prática. Não é um conteúdo que eu ouvi falar para você fazer e eu estou recomendando aqui. Não, a gente falou pouquíssimas coisas que a gente vivenciou. Eu acho que a gente dá para fazer mais uns 2 episódios ou 3 desse que a gente com novos temas. E aí... eu gosto muito de falar porque eu gosto de conectar. A rede tem um propósito de conectar propósitos e pessoas, empresas e pessoas, para crescerem do jeito certo. E a gente só cresce quando a gente tem repertório. E é interessante você ter repertório de qualidade. Então, esse repertório de qualidade, a gente está se propondo a entregar para você através dessa parceria. Então, se você... entender um pouco do que a gente falou, se você tem dúvidas também, se você entende que de alguma maneira esse conteúdo pode te ajudar, ou um conteúdo que está envolvido, que tem vários conteúdos envolvidos nesse cerne que a gente abordou aqui, tem um QR Code aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular, ou mesmo olhar na descrição do vídeo aqui, acessar. Se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição, né, Léo? Todo o time para fazer uma curadoria com você, para te orientar, para tentar fazer um diagnóstico para entender que momento está o teu negócio, talvez até te ajudar de alguma maneira a desenhar esses horizontes, e dizer assim, olha, desenhamos esses horizontes para você, seria interessante que você consumisse esse tipo de conteúdo que vai te ajudar a destravar algumas coisas aí no teu negócio. Então, vai ser um prazer absurdo, um prazer enorme para a gente poder ajudar você com esse tipo de conteúdo, levando você a acessar esse conteúdo de qualidade, que é o que a gente está conseguindo vivenciar aqui na rede. Maravilha. E se você não segue a Rede ainda nas redes sociais, nos siga lá, Leonardo Rede, Moisés Rede. @Rede Consultoria e @moisésn.medeiros. Muito obrigado. E também no canal do YouTube, Sim, né? Tem um canal do YouTube também que a gente acompanha, né? Alguns acompanham pelo YouTube, outros pelas plataformas de streaming, Spotify e tantas outras. E é isso aí.
Obrigado você que esteve com a gente até agora. Se você esteve até agora com a gente no episódio, significa que você está curtindo bastante esse conteúdo. Não deixa de ativar as notificações, isso é importantíssimo, né? Para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais empreendedores. Se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha, comenta, isso é bem importante para a gente. Obrigado. Dá o feedback aí e pra dá gente. o feedback também, né? Do que está fazendo sentido, de que dica você conseguiu implantar. Isso vai ser ouro aí para que a gente possa melhorar cada vez mais e entregar mais valor para o seu negócio. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.